Sintetizando, com Alê Moreno. Sagradas. Fomos deusas, fomos fadas, fomos bruxas, fomos queimadas, fomos subjugadas, julgadas e condenadas, segregadas, profanadas, nem por isso nos vimos mortais. Somos renascidas e belas, a flor nascida do lodo, das cinzas ave dourada, da concha a pérola, das entranhas a luz, a sensibilidade exacerbada, o dom mais secreto, o puro e o terno, o instinto materno, o arroubo visceral, as senhoras da intuição, a clarividência ancestral. Poemar no Sintetizando. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível necessária nesse mês das mulheres, esse mês maravilhoso de todas as mulheres desse mundo, desse planeta tão necessárias para nós, homens fortes, temíveis e poderosos e que são tão frágeis e precisam tanto delas. Antes de você continuar aqui nessa história toda, eu peço que vocês sigam a gente no Síntese DH, no YouTube e também no Instagram, Síntese_Educacão. Hoje eu tenho mais uma mulher incrível, mulher poderosa, Patrícia Ansara. E aí eu começo, Patrícia, conversando com você, querendo fazer a pergunta que sempre faço para todas e para todos. Quem é você? Uma pergunta de 1 milhão de doletas. Essa fala era minha. É uma pergunta de 1 milhão de doletas. Obrigada, Alê, pelo convite, prazer. Putz, quem sou eu? Eu acho que eu me defino como... Não sei se uma mulher super, assim, do jeito que você falou, mas acho que uma mulher bastante corajosa, assim, pela minha história de vida. Uma mulher com muita vontade de viver e como missão de vida, assim, fazer a diferença, impactando positivamente quem está à minha volta e também socialmente na construção aí de um mundo melhor, mais humanizado. Acho que assim que eu venho, desde muito pequena, venho me envolvendo nessas causas, né? Sou mãe do Felipe e do Lucas, já 2 adolescentes gigantes, cresceram demais essa pandemia, com dor nas costas, sabe, essas coisas do estirão, e casada, já vai fazer quase 20 anos também, com o Fernando, que é um cara incrível, que me apoia em todas as minhas aventuras que eu já fiz aí na vida, enfim. Então, acho que é um pouco de mim. Ô, Paty, o que é ser mãe e o que é ser mulher nesse país que a gente vive? Nossa, Lê, primeiro, acho que é uma arte, é um ato de coragem mesmo, especialmente neste país das coisas tão incertas, né? Das coisas tão que mudam de uma hora para outra, enfim, que ao mesmo tempo a gente quer fazer o melhor, né? Então acho que tem todo um desafio também de ser mãe, considerando que tipo de mundo que eu vou ajudar a criar para os meus filhos, né? No sentido desse olhar, né, de criação de coisas melhores e apreciar e de valores, e eles homens dentro de casa. Então acho que eu tenho também esse desafio de ser a única mulher trazendo a porção mulher, né, numa família que é um marido e 2 filhos. Então acho que tem muitos desafios, muitas conversas corajosas aqui, começando dentro de casa, né, sendo mãe e mulher, assim. Então acho que nesse mundo meu papel começa dentro de casa, assim, né, nessas conversas com os meus filhos do como eles podem estar a serviço de um mundo melhor e integrando a porção feminina que eles têm também dentro deles nas coisas que eles fazem. Eu até brinquei no começo sobre essa história do homem e tudo, mas a gente, os meninos,
não fomos convidados a lidar com as emoções, né? Tem aquela história de o menino não chora, a mãe não chora, que é uma grande besteira, né? E por isso que acho que é importante falar sobre a mulher e sobre esse despertar do ser um homem feminino não fere o seu lado masculino. E Deus é menino e menina, sou masculino e feminino e tá tudo bem, viva Pepeu Gomes. Eu queria, ouvindo você, entender que a gente vai conversar aqui sobre segurança psicológica. Queria entender o que é e, como mãe também, como que isso funciona na sua vida no dia a dia. Tá me remetendo aqui, com essa conversa sempre um papo, tá me remetendo que não tem como a gente vive aqui em casa, existe uma cultura, certo? Aqui em casa somos em 4 pessoas. Então, aquilo que a gente oferece para o mundo, né? Como é que a gente vive dentro de casa também, né? Então, tem a porção do Pepeu Gomes, mas tem a minha também de reconhecer que nesse mundo, nesse país, né, ser mãe e mulher, eu também me masculinizei muito, né? Então, falar sobre isso também é importante, né? Eu gosto, olha, de começar falando de segurança psicológica, trazendo um pouco do que é o capitalismo consciente, né? Sem entrar em grandes profundidades, assim, mas a gente tem historicamente, né, um capitalismo que foi valorizando cada vez mais o capital financeiro, não é? E foi assim dando certo, essa troca de talento por serviço, ele foi sendo valorizado, especialmente com a chegada de acionistas e de stakeholders, enfim, cada vez mais. Isso a gente percebe muito forte dentro das organizações, que inclusive muitas delas valorizam comportamentos ou competências, né? Você é avaliado, avaliação de desempenho, performance, enfim, por competências de resultado, né? Então foco em resultado, excelência, e nesse caminho, né? Sempre valorizando o capital financeiro e lucro, enfim. E que a gente começa a perceber, graças a Deus o mundo está corrigindo isso, que existem outros capitais, né, que a gente começa a integrar dentro do negócio, né? Então o capital psicológico é um deles, né? O capital emocional, o capital intelectual já foi muito valorizado ainda, mas agora a gente traz para as agendas de conversa o capital emocional, cultural, educacional, psicológico, enfim, a gente vai trazendo todos esses capitais. E a segurança psicológica, ela entra justamente nesse momento de integrar o que é o ser humano na sua total integralidade mesmo, né? Porque a gente não pode mais, acho que não tem mais tempo nem espaço, né, para a gente deixar de fora quem a gente é e entrar numa reunião de trabalho, numa organização, né, exercendo nosso papel de líder, enfim, vestindo uma parte só do que compõe a gente, né? Então, a segurança psicológica traz esse espaço onde a gente pode ser quem a gente é, com tudo que a gente tem. E você acredita que a pandemia acelerou esse olhar para a segurança psicológica, com tudo que veio nessa avalanche que a gente ainda está vivendo, ou não? Graças a Deus, acho que sim, acho que é um movimento de correção mesmo. Obviamente, Ale, a gente vê núcleos, né? A gente vê pontos focais, assim, conversando sobre isso. Muita gente ainda nem sabe o que é, e tem muita confusão de conceito também, né? Porque a gente tem uma tendência de ou banalizar, ou de generalizar, né? Ou de fazer uso não correto, né, dos termos que estão em moda, né? Então, eu acho que foi preciso uma pandemia acontecer, né, para a gente ver que a gente é um só. Sabe? Você vê assim, mesmo a distância de você, a gente está super íntimo, né? Você está vendo todo o meu espaço aqui, eu estou vendo o seu espaço. E o trabalho entrou na nossa casa, assim como a escola também invadiu a nossa casa, e finalmente, não sei quem um dia falou que a gente é vida pessoal e vida profissional, a gente precisou de uma pandemia para colar. E, obviamente, muita gente não sabe fazer isso porque não tem repertório para isso, não aprendeu a fazer isso, né? Então, a gente vê muita gente que está tendo mais dificuldade, né, de integrar as coisas, de se integrar também nesse novo movimento, né? E muita gente que rapidamente viu que é isso mesmo, né? Que tem desejo de ser
ele mesmo ou ela mesma dentro das conversas, das relações, sejam de trabalho ou não sejam de trabalho, né? Então, com o filho aparecendo, com a construção acontecendo, com não dando conta de internet pedindo desculpa, ou falando, putz, não sei mexer nisso, vamos junto aprendendo. Então, trazendo essas questões todas, né, para as conversas, humanizando, né, as conversas. Eu acho que é muito louco, né, Ale, pensar que a gente precisa de uma pandemia para esse movimento acontecer de conexão, né, de um outro nível que não é conexão de internet. Por outro lado, existe um risco também, né, porque como a gente teoricamente está mais disponível, porque eu estou lá aqui na frente da tela quantas horas teoricamente eu quiser e puder, existe o risco da empresa invadir esse espaço no sentido de demandar você até altas horas da noite e você ter um problema de dizer para a empresa que não, agora é hora de fazer comida, dar banho no filho, cuidar do cachorro, ou não fazer nada, que também é seu direito. Você acha que esse é um risco? Que você tem sentido isso? Ale, a empresa já invadiu o nosso espaço. A gente estava em casa fazendo outras coisas. E a gente, inclusive, perdeu o nosso espaço de fazer os rituais de passagem. Sabe, que por mais que sejam 2 horas no trânsito, 40 minutos, era um ritual de passagem, que você chegava na tua casa para fazer uma outra coisa, né? Para ter outras conversas, para chegar no happy hour, né? Então, de repente, a empresa já invadiu a tua casa, né? Acho que a gente já parte desse cenário, né? E, obviamente, existe esse risco, porque, de novo, assim, acho que tem muita gente que está tendo mais dificuldade, né, de integrar as coisas. Então, as pessoas estão mais tempo disponíveis, estão mais tempo no computador e nas agendas e tendo que dar conta de tudo dentro de casa, porque a vida dentro de casa continua, escola, enfim, as coisas, limpeza, a gente está precisando rever quais são as nossas prioridades agora, não é? Num sentido de individuais. E aí, Ale, saber dizer alguns nãos é importante. E pedir ajuda é importante, né? E aí a gente vai começando a entrar nas questões de quais são os medos que eu tenho quando eu falo não ou quando eu me calo, né? E por que eu vou deixando a empresa e tomando conta cada vez mais de um espaço que é meu, né? Quais são os medos que estão por trás disso, né? Eu escuto muito desse medo, ainda mais no momento que a gente vive, né? Tem o medo do desemprego, que acho que fica bem evidente, né? Tipo, não posso, porque já pensou, mas se manda eu embora. Por outro lado, a casa está desmoronando com um monte de coisa rolando. Eu fico imaginando que aqui é uma linha... nem eu nem você provavelmente vamos conseguir definir isso, mas acho que é de cada um e por isso é necessária ajuda, né? Saber que eu não estou sozinho, porque eu fico provavelmente fantasiando coisas que às vezes na empresa nem quer aquilo, né? Eu posso estar fantasiando, também posso não estar, mas posso estar fantasiando. Mas posso encontrar talvez líderes tóxicos, né, que estão lá com a faca no meu pescoço exigindo que eu fique até 10 horas da noite fazendo reunião para discutir a próxima reunião. Você tem ouvido histórias? Como você tem se relacionado com as pessoas? Acho que era legal ouvir um pouco das suas histórias. Eu tenho parte da minha atuação dentro de organização, né, com facilitação de grupos e trabalhando times e líderes, e tenho também parte da minha atuação como coach e mentora, né? Obviamente, como coach e mentor, isso aparece de forma mais explícita, né? Porque é uma relação de 1 para 1, né? Existe muito disso, né? Tem muitos medos envolvidos em relação a estabelecer um espaço, um limite, né? Entre o que já invadiu a minha casa, né? E o que o líder espera, o líder que é tóxico, enfim, entre o que eu estou deixando isso acontecer, né? Então, qual que é o meu papel nessa situação? Assim, então, acho que as pessoas estão sofrendo mais, mas eu gosto quando você fala assim, quando a gente conversa com as pessoas, a gente começar a perceber que a gente não está sozinho nisso, sabe? Porque não precisa ser uma coisa muito sofrida nesse sentido, né? Quando as pessoas começam a contar o que elas estão vivendo um com o outro, elas começam a perceber que está difícil para todo mundo, está todo mundo precisando se ajustar.
E eu escutei esses dias, né, de um grupo que eu fui, num workshop que eu fui, uma frase muito legal, né, que eu acho que é muito poderosa, que faz sentido para essa sua pergunta, que é assim: quando eu tenho alguns medos e fico fantasiando, se eu falo isso, não como medo, mas como uma fantasia, olha, tá passando aqui, parece uma coisa na minha cabeça, uma fantasia, e a gente já começa a abrir um espaço, né, para essa conversa, imediatamente parece que um botão da escuta automática, da escuta ativa, ela é acionada. Na hora que eu falo, eu tenho medo, eu tenho uma fantasia, algo está me incomodando, parece que o botão da escuta ativa de que está em volta para, porque é onde a gente realmente se conecta, não é nos processos e na agenda, né? Então, acho que o exercício é ajudar essas pessoas a se posicionarem, sabe, Ale? Mas elas vão conseguir se posicionar quando elas fizerem primeiro esse caminho interno, de entender qual que é o medo que está silenciando essas pessoas, né? E imagino encontrar, de fato, nas empresas esse espaço de segurança, até para que ela diga suas teóricas ou não fantasias. É isso? É isso também. É isso também, em grupo, né? Quando a gente fala de segurança psicológica, é ainda mais complexo do que no 1 para 1. Você fez um podcast lindo sobre confiança, né? Eu escutei, maravilhoso. Então, quando a gente fala de confiança, eu estou falando de uma relação que é de 1 para 1, né? Eu deposito em você algo que eu espero, né? De uma ação futura sua, não é isso? Para você confiando no que você vai fazer, na qualidade que você vai entregar, o que quer que seja, com filho, é que você vai chegar lá e vai ligar dizendo que chegou bem, né? Assim, você confia para uma ação futura. Quando eu falo de espaço de segurança psicológica, a expectativa ela é imediata e não é mais individual, ela é coletiva. Então, eu posso confiar individualmente em você e mais em 4, que são meus pares, inclusive no meu líder, mas quando a gente está junto, eu não sinto segurança para poder falar dos meus medos, dos meus anseios, ou de trazer ideias não completas, né? Ou de falar que não sabe, ou de pedir ajuda, enfim, né? Então, tem uma complexidade que é muito maior do que na relação de 1 para 1, né? É tecer uma rede de confiança, e isso daí é mais complexo, tô entendendo. É tecer uma rede de confiança, que vai e volta e todo mundo está conectado, né? Você, na nossa conversa prévia, antes de entrar aqui no ar, a gente estava falando sobre dados de pesquisa e o que as pessoas ganham, né? O que você tem de informação fresca sobre esse tema, com relação ao engajamento, essas questões, quando a gente tem um espaço de segurança psicológica? Então, a gente estava falando sobre alguns dados, né? Acho que primeiro são algumas pesquisas, né, que a gente utiliza e leva, inclusive, para essas conversas dentro da organização. E é legal quando eu falo organização e de cultura, porque aqui em casa isso também acontece, tá? Acho que tudo que eu estou levando para a organização e quero fazer os espaços de escuta, de conversa, como é que eu pratico isso dentro de casa também, né? Então, tem um estudo da Harvard Business Review realizado em 2016, Ale, com certeza esses dados já até aumentaram, em que diz que a gente passa 50% do nosso tempo em projetos ou atividades colaborativas. Então, 50% do nosso tempo. Em 2016, a gente já ficava mais tempo trabalhando juntos do que separado. E, obviamente, né, os valores vão mudando e quase que tudo que a gente vai valorizando aí nessa economia moderna, nesse mundo contemporâneo, é resultado de decisões ou de ações coletivas. Esses são dados importantes que podem ser gatilhos, né, para a gente começar a pensar nessas novas soft skills que estão vindo, né, que inclusive tem a questão da aprendizagem intencional, né, o quanto eu estou afim, né, de aprender coisas novas, inclusive sobre mim mesmo, né, e aí me colocar disponível nesse lugar da vulnerabilidade que necessariamente, né, o espaço de segurança psicológica traz. Acho que não dá mais para a gente falar de fazer as coisas sozinhas, né, e especialmente quando a gente fala de liderança tóxica. Acho que é importante também a gente ter um olhar de empatia, de antes de fazer um julgamento sobre o líder, a gente também compreender que ele tem as questões dele, né, que ele tem os medos dele que estão fazendo com que ele haja daquela forma, né, menos inclusivo, ou mais comando e controle, ou mais, enfim, né,
que aí leva a outro dado que eu queria trazer, de 2017, final de 2017, então ainda mais recente, da Gallup, em que ela entrevistou 3 milhões de pessoas no mundo, que mostra que 85% das pessoas pedem demissão por conta dos seus líderes, saem das empresas por conta do líder, né? Às vezes é uma empresa que gosta muito, eu já fiz isso, né? Tá falando aqui para você do meu marido, que também apoia as minhas decisões corajosas, já pedi demissão sem ter para onde ir, porque estava absolutamente insustentável, né? E era uma empresa que eu gostava muito. Mas quando você entra nos dados qualitativos, é porque não tem aprendizado, não tem honestidade, não estabelecem metas e responsabilidades claras, então fica uma conversa subjetiva, né? Não tem clareza. E desses 85%, 3 em 10 concordam com a seguinte afirmação, olha que incrível: minha opinião é levada em consideração. 3 em 10. Então, esse espaço de escuta, né, de conversas, 3 em 10. E aí, segundo a Gallup, se a gente mudar esse de 3 em 10 para 6 em 10, 6 em 10 fossem escutados, as organizações diminuiriam 27% seu turnover involuntário, que é aquele em que a organização não espera, pego de surpresa quando o funcionário pede demissão. Aí você aumenta o nível de engajamento, percebe? Então, segurança psicológica não é engajamento, não é confiança, não é saúde mental, não é, mas é base para que isso aconteça, né? Ô, Paty, ouvindo você, eu fiquei registrando aqui e tentando fazer o seguinte exercício. Se tudo que você falou acontecesse dentro de uma escola, mudaria tudo. Então, você falou sobre segurança, você falou sobre colaboração, sobre empatia, depois falou, minha opinião é levada em consideração. Eu estou pensando isso vindo da boca de um estudante. Até com relação à evasão escolar. Muitas, provavelmente, e aqui é uma inferência, muitos jovens, não todos, mas um percentual de jovens, talvez esteja abandonando a escola porque ele não tem opinião, a voz dele não vale nada lá dentro. E aí é melhor ele trabalhar porque ele ganha mais do que ficar num lugar que está despejando conteúdo na cabeça dele sem considerar. Só que esse jovem, ou esses jovens todos, vão parar na empresa, né? Ou vão ser os nossos líderes, que a gente pode pedir demissão ou não, ou vão ser colegas de trabalho em equipe. Então, eu estou tentando ver um espelho nessa história toda sua, assim, né? E com a pandemia, provavelmente esses números mudaram e aumentaram, né? Eu estou imaginando também que esses números possam ter... A colaboração, sem dúvida, deve ter aumentado, porque não dá para ficar sozinho. E se as opiniões não foram dadas, ou ouvidas, ou reconhecidas, ou abraçadas, imagina o quanto a gente não está, se não está saindo da empresa, está doente. Tem uma pandemia aí de ansiedade, de burnout e de suicídio que é assustador. Assustador. Entre jovens, então, é absurdo, né? A gente aqui na Ciência começou um trabalho com a Unicef, eu tenho participado de algumas reuniões com a Unicef, e me assusta dados com adolescentes de 18 a 24 anos, é alarmante, e ninguém fala, né? Então eu acho que passa por essa questão que você traz aqui. Eu não sei se eu tô maluca, eu queria te ouvir, assim, se você vê espelho nesse lugar. Nossa, eu tô ouvindo você falar e me passa muitas coisas na cabeça, inclusive se tem espaço dentro de casa para conversar sobre isso, né? Então, quando a gente fala a escola é espelho, a casa também, porque a escola, né, pode ser o quintal da nossa casa, né? Quando a gente encontra uma escola que tem a ver com os nossos valores, coloca os nossos filhos, ela deveria ser uma extensão da nossa casa. Então, se eu não encontro espaço dentro de casa para também conversar sobre o que está acontecendo comigo, para colocar os meus anseios, né? Para conversar sobre como eu estou me sentindo, para poder conversar com os pais porque que eu não estou gostando. E aí, nesse processo coletivo, todo mundo suspender julgamento, não é? E começar a encontrar outras formas de encontrar caminhos possíveis, enfim, essa pessoa pode acabar ou doente ou se suicidando, certo? Ou acho que a questão de evasão das escolas, ela também, muito possivelmente, vai se dar por conta de uma crise econômica que a gente está vivendo, né?
Com certeza, né? É uma pena, mas a gente com certeza vai ter um número imenso de gente saindo de escola e tendo que trabalhar, enfim, né? Como é que a gente reintegra essas pessoas nos estudos? Mas eu acho que começa de muito antes, sabe, Ale? Assim, a gente é analfabeto emocional, não é só os homens não choram. A gente não aprendeu a falar dos nossos sentimentos desde muito cedo, e acho que as mulheres têm, como mulher agora falando, a gente tem muita responsabilidade sobre isso também, porque a gente foi permitindo ao longo da vida, né, que os nossos homens de casa falassem para os nossos filhos homens, né, que não vai para chorar. Então, a gente também tem uma responsabilidade nessa super forte, né, de ter se silenciado, e talvez por conta de uma falta de consciência, né, por conta de um modelo mental construído de muitos anos, enfim. E aí, quando a gente chega na escola, não tem espaço, ou a gente fica frustrado, ou a gente vai fazer conforme a música toca, que é, o que é para fazer? Para passar de ano? Passar de ano. Se não passar de ano, não tiver a resposta certa, eu bombo. Você sabe disso, né? Você trabalha com educação, a gente vem de um modelo educacional em que a gente tem que ter as respostas certas, senão eu bombo o ano inteiro por causa da matemática, né? A punição é tão enorme que quando eu chego dentro da organização, eu tô craque nisso, super desenvolvido em ser o melhor em tudo e fazer tudo muito bem, dar conta de ter as respostas todas, né, e de pouco perguntar para outras pessoas ou pedir ajudas, porque eu fui construído dessa forma, né? Então acho que começa de muito antes, sabe, de dentro de casa, né, de como é que a gente vai criando esses espaços de conversa, com certeza educação, né? Acho que a pergunta é como seria o potencial de uma organização de uma escola, né, se a cultura fosse onde 100% das pessoas pudessem ser ouvidas, né, e pudessem ter seu espaço de fala e de expressão. Como seria o potencial disso? É uma coisa sem teto, eu acho. Eu acho maravilhoso. Eu ouço um tripé aí, né, família, escola e trabalho. Esse é um tripé que habita as nossas vidas e estou entendendo que esse é um campo de segurança possível, idealizado pelo menos e necessário, mas num mundo com tanto ódio, né, e ele vai contar a sua própria questão aqui, né, essa pergunta que você traz, porque a gente corre mais riscos nesse instante talvez, né, de estar se distanciando da gente mesmo, de querer brigar o tempo todo. Adorei a sua fala com relação ao papel da mãe e da mulher nessa relação com os meninos em casa, né? E de acolhida, né? Porque isso tudo pode ajudar a gente num futuro próximo a ter um mundo menos com ódio, menos mais seguro. Um espaço mais seguro, onde eu sou ouvido, respeitado, onde o julgamento vai estar presente, mas talvez com outro tipo de relação com o meu julgamento. Talvez eu reconhecendo que eu esteja julgando já é um baita de exercício, né? Tipo, pô, aqui eu julguei. E acho que isso já muda toda a história. Você tem esperança no futuro? Tenho que ter, sabe, assim, eu tenho muito, acho que eu trago sempre uma fala do meu pai, né, meu pai, ele fala entre querência e precisão, né, eu tô com precisão de viajar, tô com querência de viajar, então, assim, acho que tem a precisão do mundo mudar e tem a querência, né, então, quanto intencionalmente a gente está fazendo a nossa parte para isso acontecer, né, acho que tudo tem os terços, né, tem o meu terço que eu tô fazendo, tem o terço do outro, que eu não controlo, mas eu consigo influenciar de alguma forma, desde que o meu terço esteja bem intencionado, né, com muita persistência e dedicação, né, para influenciar o outro. E tem um terço que é o terço do contexto, da escola, da organização, da família, né, que a gente talvez não consiga nem influenciar e nem controlar, né. Então, em termos do meu terço de querência, muito, né, e é por isso que eu me dedico tanto a conversar sobre essas possíveis formas de cura, né, do mundo, assim, que começa dentro de casa num diálogo e vai até o impacto social, né, que as organizações têm aí como responsabilidade, assim, dentro do meu trabalho mais voltado para o mundo organizacional de iniciativas privadas, tem os recursos, né, tem as estruturas, tem a infra, tem capital intelectual, capital financeiro, capital, né, de diversidade cultural, eles têm isso, né, então eu tô nesse mundo para isso, Ale. Quando a gente fala de segurança psicológica, assim,
para mim é mais do que vamos falar sobre isso na organização porque precisa, isso gera inovação, gera engajamento, é uma causa para mim, sabe? Eu fico olhando os meus 20 anos dentro da organização, o quanto que eu poderia ter feito de diferente se eu tivesse tido contato com isso há mais tempo, né? Obviamente, a vida me trouxe aqui neste momento, né, com todo o repertório, maturidade para poder fazer isso agora, né? Mas, assim, é uma causa para mim, então eu tenho esperança, assim. Ô, Paty, mas eu não vou perder esse gancho. Se você agora, uma hipótese, fosse convidada a voltar a uma organização e você aceitasse, qual o primeiro movimento seu para construir uma cultura de segurança psicológica? Que movimentos você faria? Considerando que eu voltasse, né? Que não é uma hipótese que eu consideraria. Mas, certamente, começando a trabalhar dentro dos grupos de times, né? Porque eu acho que times refletem muito o que é a organização. Assim, elas são miniculturas, né? Dentro da organização. Então, acho que eu começaria a trabalhar dentro de times como é que está a condição de segurança psicológica daquele time. E aí é muito legal isso que você perguntou, porque segurança psicológica pode parecer abstrato, porque tudo que a gente fala de psicologia parece abstrato, ou abraçar árvore, ou terapia em grupo, enfim, mas é um padrão de comportamento que é mensurável, né? São 7 elementos que a gente mensura. Então, a gente tem condição de começar trabalhando num piloto, né? Então, eu começaria trabalhando... Você sabe quais são esses elementos? Eu quero saber agora, fiquei curioso. Sim, são 7 elementos, 7 comportamentos. Reação a erros, lidando com problemas, aceitando a diversidade, assumindo riscos, pedindo ajuda, apoio mútuo e apreciação. É muito louco como isso fala com esse triângulo de novo, família, escola, trabalho, né? Porque se isso tivesse nesses lugares alicerçando, todos esses ambientes seriam diferentes. Por exemplo, a questão do erro que você traz aqui, você mesmo contou da matemática, eu perdi o ano inteiro por causa de uma disciplina, né? Em casa, o pai ou a mãe punindo por causa de quebrou um copo, às vezes com a gritaria sem fim, por causa de coisas bobas, né? Como se isso não fizesse parte da vida, né? E no trabalho também, a entrega, o atraso de algum relatório por alguma razão, também sempre vai para o campo da punição, né? Na relação do erro. E aí depois eu peço inovação, né? É muito bom ver esses pontos aí, adorei. Eu acho que é muito lindo, porque assim, são elementos que são ultra complementares, e acho que quando eles se tramam, assim, a gente forma quase que um todo, porque a gente está falando de reação a erros até a apreciação, né? E hoje em dia, assim, na vida automática que a gente leva, tem muito pouco espaço para apreciar uma ideia que não é tua, ou a aprendizagem sobre um erro cometido, ou, né, o que a gente criou junto, ou como rituais, né, de ciclo morte e vida, sabe? Da início a algo que é novo, que a gente vai construir juntos, né? Então, e com certeza esse tripé todo, né, acontece dentro de casa, dentro da escola, dentro da organização. Então, eu começaria falando sobre isso, sensibilizando, mostrando o que é segurança psicológica, né, para a organização, talvez em diferentes níveis, né, o que é para o líder, né, qual é o papel do líder, porque a gente vai entrar necessariamente num campo de vulnerabilidade. Então, assim, começar a trabalhar as questões de vulnerabilidade e definir hábitos, né, que sejam possíveis e realistas, né, de acontecerem, para que eles sejam simples e aplicáveis, né, de forma contínua, né, com frequência, continuamente, né, para que isso vá gerando mudanças, mas e trabalhar em times essa medição, né, porque eu acredito no potencial de um time, o que ele tem de potência para influenciando todos os outros times à sua volta. É como se eles se organizassem de uma nova forma, né, eles vão funcionar de uma nova forma que, se não for assim agora para fora, de fora para dentro, não vai dar certo. Então, cria-se uma blindagem, né, de um padrão de comportamento que é funcional, saudável para todo mundo, que agora eles expandem, né? E aí começa a influenciar a organização.
Então, acho que sensibilizando, obviamente, né? E aí trabalhando de forma mais prática dentro de times, né? É uma pena que o nosso ouvinte não veja a sua mão, porque você mexeu a mão para burro, desenhou, fez um rabisco, foi maravilhoso. Ele não terá imagens, uma pena, mas eu vi todos os desenhos que você fez, pirâmides, círculos redondos, achei sensacional essa sua explicação e adorei ouvir essa história toda. Ô, Paty, para a gente já ir se despedindo, se você tivesse que deixar uma dica de ouro para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, o que você diria para ele ou para ela que querem começar a pensar sobre esse tema? Uma dica de ouro que não entra no nível do cabeção, do pensamento, vai ler, vai ver o filme, acho que fugindo dessa linha, né, porque acho que tem vários livros, tem TEDs incríveis da Amy Edmonds, tem um livro dela que finalmente chegou em português aqui para a gente comprar, né, e se deliciar, A Organização Sem Medo. Maravilhoso, certamente a leitura ela vai fazer mais sentido para você se você se permitir entrar em contato com os seus medos, né? O que está te impedindo de fazer isso acontecer dentro do seu 1/3 como parte? Então, acho que a minha dica de ouro é olhar generosamente, amorosamente para a sua história e entender qual que é o modelo mental que você tem vindo, né? Do que você está tão apegado, do que você pode deixar ir, né? E quais são os medos que estão te segurando, né? De experimentar, se colocar no mundo de outra forma. Ô, Paty, você falou da história, eu estou vivendo um processo muito legal na minha vida. Eu sempre gostei de fuçar a história da família. Fuçar, que eu digo, é ir em cemitério, cartório, pegar documento, essas coisas todas. Então, tem um eixo da família que eu já cheguei na 7ª geração, lá para trás, em 1700 e alguma coisa. Eu adoro isso. E essa semana passada, eu gravei um vídeo com meus pais para ouvir a história deles. E foi espetacular, o documentário não está pronto, mas eu vou fazer como uma espécie de documentário, estou colhendo um monte de depoimentos da família. Mas recentemente eu encontrei um filme, porque todo mundo sabe na família que eu sou um fuçador da história, me mandaram uma entrevista com meu bisavô feita em 83. E aí, assim, é muito lindo, eu tinha 10 anos, inclusive eu apareço no filme, eu tinha 10 anos, molequinho lá. E eu me coloquei para esse meu tio, falei assim, eu quero ser o guardião da família, já que você agora está bem velhinho. E ele falou, não, eu faço questão de mandar todos os documentos para você e você passa para as futuras gerações, porque amo a sua fala, assim, quando a gente entende a história, a trajetória, a caminhada das pessoas, de onde vieram, por que agem dessa maneira, a gente também se reconhece, né, porque a gente é um pedaço dessa gente toda, né. E é um jeito de também não cair no esquecimento a história, porque eu sempre me preocupo com esquecemos, não sei quem é o nome daquela minha tataravó, não sei o nome. Eu estou falando de pouquinho tempo atrás, né, na história, né. Essa é quase uma maluquice minha, assim, eu adoro coisa velha, material velho, para entender quem eu sou. Na verdade, eu estou em busca de saber de onde eu vim e para onde eu vou. E como eu posso influenciar a vida dos meus filhos também, né? Porque eles vão ser um pedaço dessa história toda. Que bom, fico feliz de ouvir essa sua fala e agradeço você ter compartilhado isso. Não, eu gosto de te escutar, Lê, porque acho que a gente está começando a falar de conexões mais profundas que não são só transacionais, né? Inclusive histórias familiares, né? Tem gente que chega aqui nesse mundo e vai fazendo uma vida que é uma vida... É quase que uma relação transacional com as pessoas que estão na família, né? E aí, quando você aprofunda nessas histórias, o nível de conexão com certeza vira outra, né? E a gente passa a se reconhecer como parte disso, né? E passa pela questão que você trouxe da cura, né? Então, acho que quando eu olho para o passado e reverencio, entendo, respeito, eu também estou me curando nessa história toda. Mas essa é uma crença minha. Ô, Paty, como que as pessoas te encontram, como te acham, qual o recado final, como foi conversar comigo, o que você quer falar? Diga agora. Eu estou no LinkedIn, Patrícia Ansra, acho que é lá que eu tenho estado mais presente, falando especialmente sobre esse assunto. Estou no Instagram também, Coach Patrícia Ansra. Recados finais, Ale, primeiro agradecer, porque acho que nunca esses assuntos foram tão necessários, né, hoje para a gente falar, e que bom que isso está acontecendo, de trazer, né, para a conversa esses temas,
Então, primeiro agradecer, obrigada. Entendo, né, quando você me mostra o seu roteiro, que é uma folha em branco. Obviamente, vai construindo em cima. Então, eu queria agradecer o seu nível de escuta também, porque você foi pegando, né, falas que quando você trouxe, nem eu mesmo lembrava mais que eu tinha dito. Então, muito legal para a gente ir aprofundando. E eu acho que a dica é começar a pensar no sentido de que a serviço do que você está nesse mundo, assim, sabe? Você quer fazer parte da cura ou você está a serviço, né, de curar uma dor, ou você está a serviço da dor, né? Que esse é o slogan do capitalismo consciente, assim, né? As empresas que curam estão a serviço de curar uma dor ou estão a serviço de uma dor, né? De propagar essa dor. Ô, Paty, você quer pedir uma música para terminar esse programa que represente tudo que a gente conversou aqui? Putz, pode ser Maior, do Milton Maior? Pode ser sim. Pode. Então terminaremos com a música de Danny Black, Milton Nascimento. Eu não sei se a música é dos dois, né? Eles fizeram uma parceria linda juntos, né? Eu quero te agradecer muito a sua generosidade. Adorei conversar, adorei aprender com você, aprendi para burro, expandir aqui a minha visão sobre o tema, adorei, acho que de fato é um tema mega necessário no momento atual e no momento futuro, no que virá, né? Para todos nós, para a humanidade, é fundamental. Fiquei pensando muito nesses 7 pontos que você trouxe, eles conversando com a escola. Acho que eles poderiam ser alicerces de processos de educação, de pensar em processo de aprendizagem dentro da escola, desde sempre, porque desde sempre a gente perderia nossos empregos no futuro, empregos entre aspas, o meu e o seu, porque o buraco é muito embaixo, né? E aí seria muito melhor para todos nós. Eu sempre falo que o meu ideal de futuro é que a gente deixe de existir como trabalho, porque as coisas foram resolvidas. Mas quando eu olho para o país com 50 milhões de desempregados, eu já acho que a gente está bem longe disso acontecer na minha geração, uma pena. Então eu quero agradecer muito, muito. Terminaremos aqui com a música pedida por Patrícia. Para quem curtiu, siga a gente no YouTube Síntese DH, no Instagram Síntese_Educacão. Deixarei todos os contatos da Paty aqui no descritivo do YouTube para vocês conversarem com ela, baterem papo, contratar, shows, etc. Ela faz tudo isso. Muitíssimo obrigado e nos vemos no próximo programa. Até lá. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Sintetizando com Alê Moreno.